Astra Prata. Pode tirar da garagem? Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, colaboradores dessa casa, nobres edis, munícipes presentes, toda a imprensa falada, escrita, internautas, povo santo de Deus a quem servimos, muito boa noite a todos. O que me traz especialmente a esta tribuna, nesta noite, é um sentimento de gratidão. Nós concluímos um biênio onde eu particularmente pude aprender muito e quero agradecer por cada um de vocês a me ensinarem a cada dia. A me ensinarem a fundamentar ainda mais as minhas convicções e aquelas que pude acolher novos ensinamentos de cada um de vocês, reescrever um novo conhecimento pautado na sabedoria da partilha, onde acolhi muito de cada um de vocês. Muitas coisas aqui fizemos, muitas coisas conversamos, muitos trabalhos foram feitos, muitos trabalhos foram almejados que ficaram a ser realizados no futuro. Que peço a Deus, no futuro próximo, possamos todos executá-los. O grande ponto dessa gratidão que trago é porque a cada dia em que nos tornamos menos vereadores, como o nobre par disse, nos tornamos, na mesma proporção, mais humanos, capazes de olhar para trás e aprender com os nossos erros e acertos e olhar aquilo que podemos lapidar, como vereadores dessa Casa de Leis, na representatividade de 40 mil pessoas, e não de pequenos grupos de eleitores ou deste ou daquele interesse particular. Não estamos aqui para isso. Aqueles que nos elegeram nos trouxeram até as portas dessa casa, mas ao adentrar aqueles átrios, passamos a servir todos, de uma única forma, a toda a população cravinhense e aqueles que usufruem e participam nessa cidade, a quem tanto amamos. Além da minha gratidão, o meu grande pedido que faço aqui a todos é que aqueles que por qualquer forma, de qualquer forma eu tenha desagradado, que me perdoem. Peço aqui meu perdão. Mas peço também que possa haver o devido respeito para comigo e para com todos os pares. De forma especial, em toda publicação que for feita, que envolva as votações, os trabalhos dessa casa, eu acho que é fundamental que seja exercido o direito democrático de expor os trabalhos que são feitos, mas na mesma medida dizer também das justificativas daqueles que se opuseram a qualquer posição, daqueles que se posicionaram contra, ou se for fazer uma representação sobre qualquer assunto, que diga na íntegra e não em meias verdades, porque isso induz ao erro. Recebi ligações esses dias por postagens que foram feitas após a publicação da votação do orçamento, pessoas que me amam e me respeitam muito e que estavam entristecidas comigo, a ponto de dizer: irmão Carlos, eu poderia esperar isso de toda pessoa, mas não do senhor. Como o senhor vota contra uma PEC? Eu falei: nunca votei contra uma PEC, jamais votaria. Você leu na íntegra as justificativas que fiz da votação? Como assim, irmão Carlos? Eu falei: bom, é simples. Na PEC, por exemplo, em que é apresentado em uma das emendas, então aqui nós estamos falando sobre a questão da ANAPEC, nós falamos aqui no artigo 2º, na proposta 2ª, né, para a nova sede da ANAPEC. Eu apresentei a indicação 3296, e mais do que isso, eu trago a público tudo que eu estou falando, eu tenho documentos que comprovam. Então, quando me posicionei a respeito da negativa de algumas proposituras, eu disse que eu não era contra o mérito, mas que eram proposituras que já haviam sido de autoria minha ou de outros pares, que já estávamos em busca de recursos para tal execução. Então aqui, por exemplo, no dia 1º de agosto de 2017, eu peço a ampliação, a reforma do ANAPEC, e faço a indicação do local. E não só faço esse requerimento, como busco recurso fora. Aqui está, neste requerimento, nesse ofício, 4773, uma solicitação de verba estadual de R$300 mil para tal efeito. Eu nunca serei contra uma PEC, ao contrário, tudo quanto puder fazer será feito. E isso se dá em todas as demais situações. Cada uma delas estão aqui apresentadas e eu gostaria de pedir aqui, em respeito ético, aos autores das emendas que foram postadas, Milton, Cláudio e Curumim, que tivessem a lisura de, na mesma postagem que fizeram, que apresentasse também a justificativa que todos nós nos posicionamos.
porque me vejo no direito de fazer, mas eu não quero que isso seja observado como uma intriga pessoal ou quem fala mais. Isso é absurdamente deprimente, numa casa de leis, essa postura. Eu acho que as propostas foram feitas, foram apresentadas, foi explanada pelos autores, em especial pelo Milton, que falou a respeito, mas temos que ter a transparência para não induzir ao erro a população. Uma senhora me ligou chorando. Irmão Carlos, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, com todo o respeito que eu lhe tenho. Por que o senhor não quer que eu tenha minha casa própria? Eu que pago aluguel e sofro tanto com isso. Eu falei, eu jamais disse isso. Não, mas olha aqui o vídeo do Cláudio Teles. Eu tenho aqui gravado, para quem quiser ver. Onde ele diz, cumprimenta todas as pessoas e diz que a verba de 2 milhões na primeira proposta seria para a compra de, aqui na proposta está sendo dito, da compra de 2 milhões para comprar o Eduqueiros para construir 680 casas. Muito bem. No vídeo está dizendo, aquela emenda seria para que pudessem ser construídas casas próprias para a população, mas não foi aprovada. Porque se os vereadores aprovassem, tenho certeza que o prefeito faria. Ou seja, transferir para toda essa casa de leis a responsabilidade pelo déficit habitacional. Isso é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Um terreno no Jardim Aliança, à vista, o mais barato custa 60 mil reais. Uma construção de uma casa mais simples, mas um padrão digno, 40 mil reais de custo de mão de obra e material. São 100 mil reais o custo de uma casa. 2 milhões constroem 20 casas. 20 casas. Não constrói 680. Não, mas era para comprar terreno. Compra o terreno, mas não se paga sequer a infraestrutura. Sequer construiria a casa. Mas para uma pessoa que recebe R$1.000 de salário, 2 milhões é uma soma exorbitante, mas que não faz mais de 20 casas. Então é irresponsabilidade a indução ao erro. Então, nobre par, nesse seu vídeo eu peço licença para dizer, e peço que possa esclarecer a população. Peço encarecidamente que na mesma forma que fizesse essa postagem, possa esclarecer e dizer exatamente como se deu. Porque nesse texto em que você diz, e dessa forma que as pessoas compreenderam e leram essas linhas, isso o senhor faltou com a verdade, porque esse dinheiro não compra essas casas. Pode talvez comprar o terreno, mas não faz infraestrutura, não constrói uma casa sequer. Então eu pediria que tivéssemos realmente um olhar para a independência dos trabalhos, mas o respeito ético, e que pudéssemos crescer mutuamente uns com os outros nesse sentido. Para que pudéssemos sim somar esforços. Aqui, dessa proposta das emendas, eu tenho aqui todas as proposituras que eu já havia apresentado, estão à disposição para quem quiser vê-las, não são poucas. E quando um de nós fizer a apresentação de uma proposta, de uma propositura, que pudéssemos fortalecer aquela proposta, ou quando quisermos tratar do assunto que já foi mencionado, nos dirigir ao autor dessa proposta, não para recolocar como se fosse um pseudo-autor, mas nos colocar junto para somarmos e sermos mais. Porque quanto mais nos unir, quanto mais partilharmos quem somos, na partilha dos dons, na vocação, na compreensão dos dons e talentos que temos, mais seremos um. E aí nos fortalecemos. Aí sim caem os partidos, caem as barreiras, caem os lados. Resplandece uma única verdade. A verdade a qual devemos seguir. E isso é fundamental que se faça para que haja paz em todos os trabalhos. Porque paz é fruto da justiça. E justiça se faz com diálogo, o respeito ético às indicações e proposituras de todos os pares, para com os pensamentos, ainda que discordantes, mas eu torno a salientar que os pensamentos, ainda que discordantes, nos fazem melhor, porque completam a quem somos, nos fundamentam nas nossas convicções e nos dá a oportunidade de aprender um pouco mais e sermos pessoas melhores. Portanto, todas as vezes em que tivermos uma postagem, seja qual for, eu acho muito importante que se faça a notoriedade e o desenvolvimento das proposituras dos próprios trabalhos. Dizer, olha, eu fiz isso, ok. Mas muito cuidado quando disser os outros foram contra isso. Porque todas as vezes que se fala sobre aumento salarial aqui nessa casa, eu venho nessa tribuna, sou xingado e avacalhado por diversos aqui. Mas em momento algum eu vim aqui nessa mesma tribuna para dizer que se orçamento nós trabalhamos 45% do orçamento para pagar a folha de funcionário de 800 funcionários,
E nós temos então 65% para poder custear todas as despesas com a saúde, com a educação, com a habitação, segurança, transporte, de uma cidade com 40 mil. Então nós temos que ter muito cuidado com o peso das palavras, com a justiça, a retidão e a ética. É direito de cada um destacar o próprio trabalho, isso é louvável, e eu valorizo isso. Mas é deplorável a politicagem barata de mentir, conduzir e induzir ao erro. Mas não foi intencional, então eu peço que, por favor, corrija. Eu peço que, por favor, corrija. Em relação à Praça Nova Cravinhos, eu moro naquela rua onde tem essa praça. Eu apresentei 6 proposituras a respeito, todas elas documentadas aqui. E tive que ouvir de um vizinho meu: irmão Carlos, por que o senhor não quer trazer benefício para a nossa praça? Eu mostrei a documentação e falei: porque já está sendo feita, você vai observar aqui, já tem a resposta do executivo, o planejamento, como vai ser. Ah, mas é que eu vi lá. Mas é mentiroso o que está sendo dito. Eu não votei contra a praça. Ao contrário. Antes disso, muito tempo antes, eu apresentei várias proposituras. E em nenhuma propositura que eu apresentei, eu falei mal de qualquer um desses pares que aqui estão. Tudo que eu tiver que falar, falarei bem. Se eu não puder falar bem, eu me calo. Mas é na hora de calarmos essa atitude de politicagem barata. Sermos realmente fraternos. Contribuir com os nossos dons. E celebrarmos realmente a paz entre todas as nossas ações. Tudo quanto aqui fizermos, que seja realmente a partir do que nós temos de melhor, que é a nossa essência, a nossa ética, a nossa retidão. Quero aqui desejar realmente que esse próximo biênio seja o retrato de um trabalho coeso, todos voltados realmente para o bem comum de toda a nossa população. Que possamos sim auxiliar o Executivo na fiscalização para, se algo errado ocorrer, auxiliarmos na correção. Mas que possamos somar esforços para buscar recursos fora. Porque os recursos que já tem no município já estão sendo bem administrados. E torno a dizer, são 65%, porque os 45% já estão na folha. Ou seja, 45% pagam 800 pessoas. 65% é saúde, educação, moradia, transporte, segurança e tudo quanto é necessário para 40 mil. Temos que ter o devido cuidado e peço que possamos ter realmente um biênio muito abençoado, sobretudo com a paz, fruto da justiça. Desejo a todos um santo, fecundo e feliz Natal, um próspero ano que se inicia e que possamos de maneira muito especial, ao meditarmos no verdadeiro sentido do Natal, que não é Papai Noel, mas sim Jesus Cristo, o Salvador, aquele que nos traz a humildade, que nos traz o grande exemplo de que Deus, sendo Deus, se fez homem pobre, para nos enriquecer no seu amor. Nos auxilie a deixar as nossas mazelas humanas para nos tornar a cada dia mais gente. Para que o nosso coração seja aquela doce manjedoura. Manjedoura é uma forma poética de falar daquele coxo que acolheu Jesus. Que tenhamos esse coxo, essa manjedoura no nosso coração, para oferecer no nada que nós somos, o tudo que queremos ser em Deus, para Ele, a serviço do povo. Boa noite a todos, que Deus os abençoe.